Boa noite, Boa noite. beloved children of God. Amados filhos de Deus, boa Did you noite. know that you were? Você sabia que você é? Did you know that you were a beloved child of God? Você sabia que você é um querido filho de Deus? You know how much He loves you? Você sabe o quanto Deus te ama? He loves us perfectly. Ele nos ama perfeitamente. His love for us tonight is just as great as it will ever be. O seu amor por nós nessa noite, ele é tão grande como sempre foi. So let's keep our hearts open Mantenhamos os nossos corações so that He abertos can manifest His love to us. para que ele possa manifestar a nós o seu amor. He has something in His heart Ele tem algo no coração that He dele wants to speak to our heart. que ele deseja falar aos nossos. And so it means we need to have a heart like Solomon. Então significa que temos que ter um coração como o coração de Salomão. You remember when the Lord came to Solomon Vocês se lembram quando o Senhor veio até Salomão? and He asked Solomon, E ele então disse a Salomão: "What do you want, Solomon? O que você quer, I'll Salomão? give you anything you want." Eu te darei o que você quiser. Now this is a real challenge for us. Agora, esse é um grande desafio para nós. Huh? What would you ask O for que nós pediríamos ao Senhor? if the Lord told you, Se o Senhor tivesse falado Ask para for você: anything. Me peça qualquer and I coisa will give it to e you? eu te darei. You remember what Solomon asked for? Vocês se lembram que Salomão pediu ao Senhor? Anybody remember? Alguém se lembra o que ele pediu? Wisdom. Yeah. Sim, But in the sabedoria. original, Mas no original, in the Hebrew, no hebraico, what Solomon asked for o que Salomão pediu ali ao was a Senhor: listening heart, Senhor, me dá um coração que te ouve. a heart to be able to hear God. Um coração capaz de ouvir a Deus. Because our God is perfect in Porque wisdom. o nosso Deus, ele é perfeito. Our Lord Jesus, in Him are all the treasures O Senhor Jesus, nele estão todos os of tesouros wisdom and knowledge. da sabedoria e do conhecimento. So, since that is true, Então, desde que isso é verdade, and we have access to Him, e nós temos acesso a ele, and He speaks to us, e ele nos fala, because you know He will be totally faithful. porque vocês sabem que ele será totalmente fiel. So what do we need? Então, o que nós precisamos? We need to have a heart Precisamos ter um coração. that listens and is able to hear. Um coração que ouve, um coração que é capaz de ouvir. So tonight, what we believe our Lord is wanting to do Essa noite, o que cremos que o Senhor quer fazer is speak to us. é nos falar. Out of His love for us, Por causa do seu grande amor por nós, He has His own perfect way in our lives. ele tem o seu caminho, a sua maneira perfeita em nossas vidas. He has made a complete supply Ele tem feito uma provisão completa of everything we need tonight, de tudo que nós precisamos para essa noite. tomorrow, Amanhã, the rest of our life, pelo resto de nossas vidas, and hallelujah, e aleluia, all the way throughout eternity. durante toda a eternidade que está por vir. So let's trust Him. Então confiemos nele. Let's give ourselves to Him. Nos entreguemos a ele. Ask Him to remove anything that may be a hindrance. Peçamos que ele possa remover tudo que possa ser um impedimento. Even if something happened to you today, Mesmo que algo possa ter acontecido com você hoje, don't let it become a block. não permita que se torne um bloqueio. There's someone who is available Há alguém que está to disponível help us para nos with ajudar all of these kinds of com problems. todos esses tipos de problemas. You know what His name is? Sabe qual é o nome desse ajudador? You should know His name. Você deveria saber o nome dele. Huh? Hã? Elon O Paracleton. Elon Paracleton. And He's inside of us. Ele está dentro de nós. He's been sent by the Father and the Son Ele foi enviado pelo Pai e pelo to Filho take all the riches that there are in our God para tomar todas as riquezas que estão no nosso Deus and make them available to e us. torná-las disponíveis para Any nós. problem that we are having, Qualquer problema que He wants tenhamos, to help us with Ele that quer problem. nos ajudar com aquele problema. So if there's anything Então, se houver qualquer that would coisa interfere que interfira with us hearing from our Lord, em nós ouvirmos o Senhor, let's trust Him. confiemos nele. So let's come before Him. Vamos- Let's open our hearts to Him Vamos abrir a Ele os nossos and corações give ourselves e fully. nos entregarmos plenamente a Ele. Lord, we want to thank You for Your great love to us. Senhor, te agradecemos pelo teu grande amor por nós. We don't pretend to understand such great love. Nós não entendemos tal grande amor. We just know it's wonderful to be loved by You Sabemos apenas que é maravilhoso sermos amados por Ti. and to know that absolutely nothing E sabemos que não há absolutamente nada can separate us from that que pode wonderful nos love. separar deste amor maravilhoso. So tonight we want to open our hearts Essa to You. noite queremos abrir ao Senhor os nossos corações. Lord, we know that You know everything about us. Senhor, o Senhor sabe
tudo acerca de You know nós. everything that's happening here among us O Senhor tonight. sabe tudo que ocorre no nosso meio nessa noite. And yet, out of your love for us, E ainda por causa do teu grande amor por nós. you want to speak the words of life to O our Senhor quer hearts. nos falar palavras de vida. So by your grace, Pela tua graça, we take our hearts, nós tomamos nossos we bring corações them before you, e os trazemos diante de Ti. and ask you, Lord, E te pedimos, for that Senhor, wonderful capacity pela maravilhosa to capacidade hear what you're saying to us. de ouvirmos o que o Senhor vai nos falar. Lord, before we do anything else, Senhor, antes de fazermos qualquer outra coisa, we want to make a commitment to you nós queremos ter este compromisso com o that we Senhor, will seek by the help of the Holy de que Spirit pela ajuda do Espírito Santo nós buscaremos to obey everything you say to us. obedecer tudo que o Senhor nos falar. And we bless you and thank you E nós te bendizemos e te in the agradecemos. name of our Lord Jesus. No nome do nosso Senhor Jesus. Amen. Amém. In John 19, Em João capítulo 19, the Lord Jesus spoke his final words from the cross. o Senhor Jesus falou ali as suas palavras finais na cruz. In verse 30, Versículo 30. one simple word. Na verdade, ali, ele falou só uma palavra. Now it gets translated into different languages with many words. No português- With 2 or 3 words. No português, por exemplo, foi traduzido duas palavras. Mas é só uma. The language that our Lord Jesus used Mas na linguagem que o Senhor Jesus usou lá na cruz, was a simple word, foi só uma palavra but simples que it ele falou. included so much. Mas essa palavra, ela inclui tanta coisa. I know if you have heard our brother Romeo Bonelli Eu speak, sei que se você já ouviu o irmão Romeu falando, he had made reference to this word, ele já se referiu, explicou esta palavra. tetelestai. E a palavra é tetelestai. Now it gets translated in English, it is finished, E no inglês foi traduzido como it's finished, está acabado, consumado. and E em in português, Portuguese, too. Em português é está consumado. consumado. Está consumado. Yes. Yes. But what did that include? Mas o que inclui nisso aqui? What's included in that statement? O que está incluído nesta palavra que o Senhor falou? Well, we want to be careful not to take too much time. Queremos ser cuidadosos para não gastar muito tempo aqui. But let me share with you from my heart Mas deixa eu compartilhar com você do meu that coração, I believe because of that word our Lord Jesus spoke, que eu creio que por causa daquela palavra que o Senhor falou, because it described all that was necessary ela descreve tudo o que era necessário for God to take the most impossible person para Deus tomar a pessoa mais sem esperança and make them perfect e before Him. torná-lo perfeito diante dele. I want to say it again Vou dizer de novo, because it sounds so wonderful. porque isso soa tão Sometimes maravilhoso we don't want to believe e it. algumas vezes nós nem cremos, né, nisto. But this means Isso significa because of the work our Lord Jesus que accomplished, por causa que a obra que o Senhor executou, God can take the worst impossible person Deus pode tomar o pior pecador, a pior pessoa, and do a work in them e através de uma obra nele, to where they can stand before this holy, righteous God. trazê-lo a um ponto de comparecer diante desse Deus justo e santo. And even with his eyes like flames of E fire, mesmo com os olhos de Deus, que são como chamas de fogo, cannot find anything wrong. Deus não encontrará nele nada de errado. This is what we want to try to fellowship about. É sobre isso que tentaremos ter comunhão nessa Beginning noite. tonight, Começando nessa and noite. the Lord willing, E se o Senhor permitir, we want to try to follow up with 3 other times. nós queremos gastar no total 4 noites neste assunto. So let's turn to one of Paul's letters, Então vamos abrir na carta de Paulo 1 Thessalonians, aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, chapter 5, capítulo 5, verses 23 and 24. versículos 23 e 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. And our brother Leo will read, O irmão Léo lerá and then we will ask for everybody to follow him the second time. e depois, na segunda leitura, todos nós leremos juntos. Verses 23 and 24. Versículos 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. The one that I read Yeah. with everybody. So everyone read together.
Agora, vamos ler todos juntos. And let's listen to what we read. E vamos ouvir à medida que lemos, tá bom? Então vamos lá. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. So do you notice at the end of verse 23? Você viu no final do versículo 23? Without blame. Íntegros e irrepreensíveis. Integros. Two words. Íntegros e irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Huh? Do you believe? Você crê nisso? Irrepreensível. Do you believe? Você crê nisso? Huh? Because sometimes we look at ourselves Algumas vezes, quando olhamos para nós, and we get discouraged nós nos desencorajamos. because we feel like the work can never get finished. Porque sentimos que essa obra em nós, ela nunca vai terminar. I think this is because we take on too much responsibility. E eu creio que é porque nós temos tomado muita responsabilidade. Now we have a É responsibility. claro que nós temos uma But responsabilidade. dear brothers and Mas, sisters, queridos irmãos e irmãs, only the God of peace himself apenas o Deus de paz, Ele mesmo, can sanctify us completely. pode nos santificar completamente. Now, if you'll stop to consider Se this, você parar e considerar isso, let's take our understanding. Let's assume that we have a good understanding of who Jesus is. vamos assumir que nós temos um bom entendimento de quem o Senhor Jesus é. That we have had our eyes Que opened nós tivemos os nossos olhos to abertos where we've come to see something of the beauty of our blessed Lord Jesus. e fomos capazes de ver algo da beleza do nosso bendito Senhor Jesus. And there's something inside of us E aí há algo dentro de that nós says, que diz: I want to be like him. eu quero ser como Ele é. I'm going to start tomorrow Eu quero começar amanhã and I'm going to work very hard. e eu vou trabalhar duro. And my goal E o meu is objetivo to make myself like him. é tornar-me, pelo meu esforço, He's como so Ele é. beautiful. Ele é tão lindo. Every part of him, his character, his conduct, everything. Cada parte dele, conduta, caráter, tudo nele é It's tão lindo. beautiful. É tão lindo. And something in our heart responds to E it. aí algo no nosso coração responde a essa And we realidade. find that there's something we want to try to accomplish. E descobrimos que é isso que nós vamos tentar fazer. Ser como Ele é. We want to be like him. Queremos ser como Ele é. Well, do you know who else wants us to be like him? Você sabe quem mais quer que nós sejamos como Ele é? Those whom he foreknew, Aqueles que de antemão conheceu. he predestined Ele os predestinou to be conformed para to the serem image of his conformes à son. imagem do seu Filho. Now, what do you think that O means? que você acha que significa? It means Significa that our Lord Jesus becomes God's model. que o Senhor Jesus se tornou o modelo de Deus. Everything he sees in him Tudo que Deus vê no Filho fully dele satisfies God's heart plenamente satisfaz o coração de as Deus. far as man is concerned. Com relação ao homem. You see, we sometimes forget Algumas vezes nos that esquecemos God made a great investment que Deus fez um grande when investimento he created man quando Ele criou o homem and gave him the place of responsibility e deu ao homem um lugar de of having responsabilidade government over what God had created. de governar sobre aquilo que Deus criou. But man became something that God never intended for him to Mas o homem se tornou algo que Deus nunca desejou que ele fosse. be. In Genesis chapter 6, Em Gênesis capítulo 6, we are told nos é dito lá that the wickedness of man's heart que a maldade do coração do homem, became so great. ela se tornou tão grande. You know what God's response to that situation E sabe was? como Deus respondeu àquela situação? I am sorry I ever made man. Deus disse: eu me arrependo de ter criado o homem. And out of his righteousness, E por causa da sua he was justiça, going to destroy the human race. ele iria destruir a raça humana. What there was at that time. A raça humana até aquele tempo. But what the scripture says? Mas o que as escrituras dizem? Hallelujah. Aleluia. And Noah E Noé, found favor in the eyes of the e Lord. Noé encontrou favor diante dos olhos de Deus. Think about it, brothers and sisters. Irmãos, pensa sobre isso. What if there had not been a man E se não tivesse havido who um homem found favor in God's eyes? que encontrou favor aos olhos de Deus? Apparently, of all the human beings Aparentemente, dentre todos os seres that were humanos then living, que estavam vivendo naquela época, only Noah apenas Noé was someone that God could communicate to, foi aquele através do qual Deus comunicou, and Noah
obeyed. E Noé And obedeceu. what did he do? O que Noé fez? He built an ark. Ele construiu uma arca. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, our God wants very, very much. o nosso Deus quer muito, muito. This is His purpose for us. Esse é o propósito dele para This is why nós. He created É por man. isso que ele criou o homem. He wants there to be human Ele beings quer que haja seres in humanos this universe nesse universo that have the character of His own Son que tenham neles o caráter do seu próprio filho, formed in them. formado dentro deles. You remember Paul's words to the Galatians? Vocês se lembram das palavras de Paulo aos Gálatas, chapter 4, aos Gálatas, and verse capítulo 19. 4, versículo 19? He said to these Ele Galatians, disse aos Gálatas: I am in travail once again for you. Eu mais uma vez estou em trabalho de parto por vós. I am experiencing what a woman experiences when she gives birth to a Eu estou child. experimentando trabalho de parto, as dores que a mulher tem quando dá à luz a um I'm having bebê. birth pains. Eu estou tendo dores de parto, é o que ele diz lá. For what reason? Por qual razão? Until Christ Até be formed Cristo in ser you. formado em vós. Oh, brothers and sisters, Ó irmãos e irmãs, I trust we can say an amen to eu that. espero que possamos dizer um amém a isso. Because the reality is, Porque a realidade é, sometimes it's not easy for us to accept. algumas vezes não é fácil aceitarmos But isso. the reality is, Mas a realidade é, when we came to know our blessed Lord, quando conhecemos o nosso bendito there Senhor, wasn't one thing, não há nenhuma not coisa, one thing nenhuma sequer, in us em nós that mesmos, God was pleased with. que agrade a Deus. Now that's not easy for us to accept. Isso não é fácil para nós aceitarmos. But brothers and Mas sisters, irmãos e irmãs, we need to see this nós precisamos ver isso. because Paul saw it after many years. Porque Paulo, depois de muitos anos, viu In Romans chapter 7, Romanos capítulo 7. you know what he said? Sabe o que ele disse lá? I know that in me, Eu sei que em mim, in my flesh, na minha carne, nada, nada, nada. não habita bem nenhum, nada. Tem nada de Nothing bom lá. good. Tem nada de bom nela. Now think about who's saying this. Pensa quem falou essas palavras. Huh? Hã? You and I want to stand alongside of Paul? Você e eu vamos ficar ali juntos com Paulo ali. He sat at the feet of Gamaliel, one of the greatest teachers. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres daquela He was a época. Pharisee of the Paulo era Pharisees, fariseu de fariseus. well educated. Oh, que educação Many ele other teve. qualities. Tantas qualidades que ele tinha. But what does he say? Mas o que ele falou? I know. Eu sei. Now, it wasn't easy for him to come to this conclusion, Agora, não foi fácil para ele chegar a essa conclusão. but I know Mas ele disse, eu that sei. in me, Eu sei que em in mim, my flesh, isto é, na minha carne, there is no não good. habita bem nenhum. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, no matter how long we would live, não importa quanto tempo nós vivamos, regardless of how long and how hard we would work, indiferente de quão duro nós tentemos e trabalhemos, there is absolutely no way não há absolutamente nenhuma for you and maneira I to accomplish the work para você e eu fazermos essa obra that Paul is talking about here da qual Paulo fala aqui, in 1 Thessalonians em 1 5. Tessalonicenses 5, 23 e 24. May the God of peace himself O mesmo Deus de paz sanctify you entirely. vos santifique em tudo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is a glorious salvation. esta é uma salvação It's much gloriosa. greater than just being forgiven. Isso é muito maior do que apenas ser perdoado. Now, one of the difficulties I have Uma with God's das salvation dificuldades que eu tenho com a salvação de Deus is that every part, every aspect of his great é que salvation cada parte, cada aspecto da salvação dele, is so wonderful ela é tão maravilhosa that we come to the wrong que conclusion. podemos chegar a uma conclusão errada. We think that the first experience of our salvation Pensamos que a primeira experiência da nossa salvação is all of God's é salvation. tudo, é toda a salvação de Deus. That's the end. Pensamos, isso aqui é o All that's fim. necessary is for me to be born again, Tudo que é necessário para mim é nascer de to novo receive God's life into e me, receber dentro de mim a vida de and for Deus God to justify me. e Deus me justificar. That is to declare me absolutely innocent. Ou seja, declarar-me absolutamente inocente. Justification. Justificação It's a great part of God's é uma salvation. grande parte da salvação de But Deus. brothers and Mas sisters, irmãos e irmãs, could we say it this way? poderíamos dizer assim, This is just the beginning. isso é apenas o This is início. just the beginning. Isso é só o começo. It gets better. Vai melhorar. 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 Muito Vai bom. se tornar melhor. Isso é só o It's começo. so wonderful É tão maravilhoso. because
this salvation that began in that simple faith, Porque essa salvação que começou naquela fé simples, God's goal o objetivo de is Deus to sanctify us entirely, é nos santificar em tudo completamente, to where God Himself aonde o próprio can Deus inspect our lives pode inspecionar nossas and vidas find nothing wrong. e não achar nelas nada de errado. Oh, brothers and Oh, sisters, irmãos e irmãs. there's no way. Não tem jeito, não tem. You can become the most religious person. Você pode se tornar a pessoa mais You can religiosa. memorize your Bible forward and backward and upside Você down. pode memorizar a sua Bíblia de frente para trás, de trás para frente, de cabeça para... Não tem jeito. It will not do this work. Você não vai ser capaz de fazer essa obra. So we want to try to begin tonight Então queremos tentar começar nessa noite, by trying to get a bigger picture tentando pegar uma figura maior of what it means to be sanctified. do que significa sermos santificados. Now, to me, it's helpful Para mim é de ajuda if we realize this is part of God's great se salvation. percebermos que isso é parte da grande salvação de Deus. You remember in Hebrews chapter 2. Você se lembra em Hebreus capítulo 2? How shall we escape? Como escaparemos nós? Escape what? Escapar de quê? God's judgment. Do julgamento de Deus. How can we escape? Como escaparemos nós? If we neglect, Se negligenciarmos, if we ignore, se if we ignorarmos, don't pay se attention, não prestarmos if we atenção, don't enter into by experience se não entrarmos naquilo ali por experiência this própria, great salvation, nesta tão grande there's salvação, no hope for us. não tem esperança para nós. So when our Lord Jesus said from the cross, Quando o Senhor Jesus disse da cruz, tetelestai, it tetelestai, means that everything, significa que tudo, everything, brothers and sisters, irmãos, tudo, in order for this work to get done, a fim de que essa obra fosse feita, has already been finished by our Lord Jesus. já foi executada, consumada pelo Senhor Jesus. And now the Father and the Son E agora o Pai e o Filho have sent the blessed Holy Spirit enviaram o bendito Espírito to Santo lead us into the experience para nos guiar na experiência of that great salvation. daquela tão grande It salvação. begins by forgiveness. Começa com o perdão dos pecados. Now, how does God forgive? Como é que Deus perdoa? Is His kind of forgiveness the same way we forgive? É o tipo de perdão com que nós perdoamos também diariamente uns aos We have a outros? capacity to forgive, Nós temos a capacidade de perdoar, huh? não é? But not the way God Mas forgives. não da maneira como Deus perdoa. Because we forgive Porque nós and perdoamos still remember. e ainda continuamos a See? lembrar, não é Most assim? of the time. Maioria das vezes. And we forgive conditionally. E perdoamos condicionalmente. We forgive Perdoamos if you promise se você me never to prometer do that again. nunca mais fazer aquilo de novo. If you do it again, Se você fizer de then I'm novo, going to remember what you did before. eu vou lembrar tudo que você fez comigo antes. But our God doesn't. Nosso Deus não faz assim. What does He take? What's He do with our sins? O que Ele faz com os nossos pecados? He takes them Ele os toma... and see east over there. Yes. I think so. Yes. North. He takes our sin Ele toma nossos and pecados removes them from us e Ele os remove as de far as nós, the east como o Ocidente is to the west. dista do You can't Oriente. measure it, brothers Você and não sisters. pode medir essa distância, irmãos. This is what our God has done. É isso que o nosso Deus tem feito. But for some of us, Mas para alguns de nós, we're not fully convinced nós não estamos plenamente that convencidos this is a kind of justification de que esse é o tipo de justificação that God provides. que Deus proveu para nós. Let me tell you a story. Deixa eu te contar uma história. I may have shared this before, Talvez já compartilhei isso antes. but quite a few years ago, Alguns anos atrás, I had a dear sister fellowshipping with me. estava tendo comunhão com uma querida irmã. And she was an elderly sister, Ela era uma irmã mais velha, probably in her 70s. provavelmente ela estava nos seus 70. And we were talking. Estávamos conversando então. And she shared with me Ela compartilhou comigo that she had made a very big mistake in her life. que na vida dela, ela tinha cometido um erro muito She grande. had sinned. Ela tinha pecado. She had 3 children, Ela disse, eu tenho 3 filhos, 2 daughters, 2 a young filhas, daughter, uma filha and an caçula older daughter. e a filha mais And then she velha. had a son, E no meio eu tive um and he filho. was the middle child. O filho era o do meio, And o menino. he was her special child. E para ela disse, o filho, ele era muito especial In para her mim. eyes, he could do nothing wrong. Aos olhos dela, ele era perfeito, ele não podia fazer nada de errado. Even when one of his sisters did something wrong. Mesmo quando uma das I'm irmãs... sorry. Yeah, When he did something yeah, wrong, his yeah, sisters got blamed. yeah. Mesmo quando ele fazia algo de errado, eram as irmãs que recebiam a culpa. So she shared with me. Um dia ela compartilhou comigo. Ernie. Ela falou, Ernie, 15 years ago, 15 anos atrás,
I asked the Lord to forgive me eu pedi ao Senhor que me perdoasse for this big mistake that I made, for Desse- this sin that I desse committed. pecado que eu cometi contra os meus filhos. And then she added something. E aí ela disse algo mais. Ernie, Ernie, every night in these last 15 years, nesses últimos 15 anos, toda noite, I have asked the Lord to forgive me. eu tenho pedido ao Senhor para me perdoar daquele pecado. Now, doesn't that sound so spiritual? Irmãos, isso não soa muito espiritual? What's the problem? Mas qual o problema aqui? The problem O is, problema é, the next night, na segunda when she asked the noite, Lord to forgive her, à noite, depois daquela noite que ela pediu ao the Senhor Lord perdão, didn't even know what she was talking o Senhor about. nem sabia o que ela estava falando mais. We remember, Nós nos lembramos, but he doesn't. mas o Senhor não. Now, when we experience something like this, Quando experimentamos algo when como this isso, becomes reality in quando our isso se heart, torna realidade no nosso coração, that God declares us as if we had never committed any que sin. Deus declara como se nós nunca He tivéssemos doesn't see pecado, us as forgiven Ele sinners. não nos vê como pecadores perdoados. We know we are forgiven sinners, Nós sabemos que somos pecadores but God perdoados, doesn't treat us as forgiven sinners. mas Ele não nos trata como pecadores perdoados. Do you know what it means to be justified? Sabe o que significa ser justificado? Just as if I'd never sinned. Justificado, traduzindo, é como se nunca tivesse pecado. Justificado. Hallelujah. Aleluia. Are we living in this? Nós estamos vivendo Is this na real realidade to us? disso? Isso é real para nós? Or are we still trying to do Ou something estamos tentando fazer algo to prove to God He did the right thing para provar a Deus que Ele fez a coisa and certa? to somehow try to pay Him back? E de alguma maneira tentarmos pagar de volta a Ele. If you are, you're wasting your time. Se você está fazendo isso, você está perdendo o seu tempo. You're trying to gain something Você está tentando ganhar algo that has already been given to you. que já foi dado para você. So, what a wonderful beginning. Oh, que início maravilhoso. And then He puts His life inside of E aí us. então Ele põe a vida dele dentro We de become nós. children of Nos God. tornamos filhos de Deus. Hallelujah. Aleluia. We become one of His dear children Nos tornamos os seus filhos who never queridos. stops loving us. E aí Ele He nunca para loves de us nos and loves amar. us and loves us. Nos ama, nos ama e nos ama. He never stops. Ele nunca para. No matter what you do. Não importa o que você fizer. Oh, you can close the door. Assim você pode fechar You a can porta. even lock it if you want Você to. pode até trancá-la se quiser. But if you ever open it, Mas se você abrir um you pouquinho, know what you'll discover on Sabe the que- other side? se você abrir, sabe o que você vai Hallelujah. descobrir do outro Hã? lado? Hã? The love Aleluia. is there waiting for us. O amor de Deus está lá do lado de fora nos Our esperando. big problem is keeping our hearts open O nosso grande problema é mantermos To o let him coração love aberto, us permitindo que Ele in nos the ame way He needs to love da us. maneira que Ele precisa nos amar. Now, He doesn't love us by always doing the things we think He ought to do. Agora, Ele não nos ama fazendo tudo que nós queremos que Ele faça. You remember what the writer of Hebrews says in Se- chapter 12? Se lembra o que o escritor aos Hebreus disse no capítulo 12? Those whom the Lord loves, Aqueles que o Senhor ama, também. nobody remembers. Ninguém se lembra? He takes you behind the woodshed. You understand the woodshed? And Ah, aqueles que Ele ama, Hebreus diz que Ele disciplina e leva lá para a casinha lá fora e aqueles que Ele ama, o Senhor disciplina. por quê? Por que Ele nos disciplina? So that we may share His holiness. Para que possamos compartilhar da santidade dele. But please understand. Mas por favor, Let the entenda. Holy Spirit make this very, very clear to you. Permita o Espírito Santo tornar isso claro para você. God does not punish us anymore. Deus não nos castigará mais. Our Lord Jesus experienced the fullness of God's wrath. O nosso Senhor Jesus experimentou sobre ele a ira de Deus. And so, God doesn't want to punish us Então anymore. Deus não nos punirá ou castigará But mais. let's not confuse this Mas issue. não confundamos esse assunto. What about when God decides we need some discipline? E quando Deus decide que nós precisamos de alguma disciplina? Huh? Do we confuse that with punishment? Nós achamos que a disciplina é um castigo que Ele nos impõe? God's angry and now He's punishing me. Agora a ira de Deus, então, por causa Não. disso, está nos punindo? Não. No. Não. He loves us Ele nos ama. and He's disciplining us. E aí por isso Ele nos disciplina. So that we will allow this discipline Para que nós possamos permitir to essa do such a disciplina, work in us fazer tal obra em nós, that enables us to experience the holiness of God in a fuller way. que nos capacite a experimentarmos da santidade de Deus de uma maneira plena. That something more of the life of His Son, Que algo mais da vida do seu filho, something more of the character of His Son algo mais do caráter do seu will filho, be formed in us. será formado em nós. Now, Agora, maybe this is not true with you, talvez isso não é verdade com relação but a some of você, us here tonight, mas alguns de nós aqui nessa we noite, make it difficult for the Lord. nós temos tornado as coisas difíceis para o Senhor. Hã? No.
Não, não. Not you. Não você. Just Leo and me. Apenas eu e o Léo que estamos. Huh? We're the only ones who make it difficult. Só nós dois aqui que tornamos as coisas The rest difíceis of para o you Senhor. are perfect children. O resto de vocês são You filhos always perfeitos. obey. Você Huh? sempre obedece, But não é? what's the Lord supposed to O do que o Senhor tem que fazer when you and I don't obey? quando você e eu não obedecemos? What's He going to do? O que Ele vai fazer? He's going to discipline us Ele irá nos disciplinar so that we can learn to obey. para que possamos aprender a Do obedecê-lo. we understand, dear brothers and Irmãos, sisters, nós entendemos. that when we obey the work of God in our Quando lives, obedecemos a obra de Deus nas every nossas step vidas, of obedience that we take, cada passo de obediência que tomamos, the Lord is producing the character of the Lord Jesus in our o lives. Senhor estará produzindo o caráter de Jesus em nossas vidas. Now, we received eternal life. Nós recebemos vida eterna. It's a gift, É um dom, é um presente. but character Mas caráter is not a gift. não é um presente. If we want character, Se queremos o we caráter, need to let the Lord, precisamos permitir o who Senhor, loves us, que nos ama, discipline us nos disciplinar, so that this life in us para que essa vida em nós produces the character of Christ. produza o caráter de Cristo. We have His life, Nós temos a vida dele, but this is not God. God is not satisfied just with that. mas Deus não está satisfeito só com a vida Now, dele. sometimes we are, Algumas vezes nós estamos, but we should not be. mas não deveríamos Because estar, he's not. porque Deus não está. He will not be satisfied Deus não se satisfará until you and I até que você e are eu fully formed estejamos plenamente into the conformados à image of His own imagem beloved Son. do seu amado Filho. This work that God is doing Essa obra que o Senhor está fazendo is called é sanctification. chamada de santificação. So here in 1 Thessalonians, Aqui em 1 Tessalonicenses, what's in Paul's heart o que está no coração de Paulo is that the God of all peace é que o Deus de toda would paz sanctify entirely nos santificará em tudo, inteiramente. each one of those who are living in Thessalonica. Cada um, ele santificaria inteiramente cada um daqueles que moravam na Tessalônica, That are His children. que eram filhos do Senhor. Do you know that that includes you and me? E você sabe que isso também inclui você e eu. Do you understand? Você entende que também você e eu estamos inclusos nisso aqui? This is God's heart for us. Esse é o coração de Deus para mim e para você também. Sadly, Infelizmente, com we tanta get tristeza, satisfied long before He does. nós temos nos tornado satisfeitos bem antes dele se We make a little satisfazer. bit of progress, Nós ganhamos algum progresso pequenininho. and we go on big vacation. E aí a gente tira férias. Not an actual Na vacation. verdade, não é umas férias But we go on a reais, vacation. verdadeiras. É como se a gente Getting away É. from this process of progride um God pouquinho, tira sanctifying. férias e esquece esse processo de santificação. But brothers and Mas sisters, irmãos e irmãs, let's be encouraged. sejamos encorajados. Before we finish tonight, Antes de terminarmos may it nessa be noite, that the Holy Spirit been able to speak to our hearts, possa o Espírito Santo ser capaz de falar aos nossos corações, to where we want Him to do this work. aonde nós então desejaremos que Ele faça essa obra, We want to be full cooperators with que Him. nós desejaremos plenamente cooperar com Ele, We want to learn the lessons we need to learn desejaremos aprender as lições que precisamos aprender, so that He can finish this work. para que Ele possa terminar essa obra em nós. Well, let's try to consider together Vamos tentar considerar juntos the meaning of this word sanctify. o significado dessa palavra santificar. Now, let's look at a few scriptures. Vamos okay? olhar em algumas porções das Escrituras. Let's look in Genesis Vamos ver em Gênesis, chapter 2. Gênesis capítulo 2. Right in the very beginning of the Word of God. Gênesis capítulo 2. Lá no início da palavra de Deus. We won't talk about what the Word of God has to say in the verses surrounding this, Nós não vamos falar sobre o que a palavra de Deus diz nos versículos que because we estão want to próximos have aqui. a clear understanding. We have. We need to have Porque nós precisamos We ter. want to have. Ok. Porque nós precisamos ter um claro entendimento about what this word sanctify means. do que essa palavra santificação significa. So let's look at Genesis chapter 2 Vamos abrir em Gênesis então capítulo 2, and verse 3. versículo 3. Then God blessed the seventh day and sanctified it. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. So, why? Por quê? What was happening? O que estava acontecendo What was lá? going on in God's O heart? que estava se passando no coração That de He wanted Deus? to sanctify this day. Que Ele queria santificar aqui, santificar And aquele what dia did it sétimo. mean for Him to E o sanctify? que significava para Deus santificar aquele dia? Well,
out of his love for his people, por causa do his seu children. grande amor pelo seu povo, seus filhos. He knew that as human beings, Ele sabia que, como seres humanos, they had legitimate needs in their life. haviam necessidades legítimas na vida dos seus filhos. So what did he do? O que ele fez? He took the seventh day, Ele tomou o dia in sétimo which he rested from all of his work, e ali diz que ele descansou da sua obra and he sanctified. e ele santificou He aquele set it dia. aside Ou seja, ele separou aquele dia and declared that it would be a special day. e declarou que aquele seria um dia especial. A special day in this way, Especial dia nesse sentido, that man would not work on that day, que o homem não trabalharia naquele dia, but he would give himself to that which would enable the Lord to bring peace into his life. What did you say, Ernie? In other words, on the Sabbath, No sábado, que era aquele dia, is a time when he could pull away from all the other things that was going on in era his life. um dia onde todas as outras coisas que aconteceriam ordinariamente seriam colocadas de lado, And let God minister e o homem então permitiria que His Deus peace ministrasse a sua paz to his mind, à mente do to homem, his heart, ao coração do and homem, give rest to his physical body. e pudesse também ter no seu corpo físico Now, o descanso. knowing ourselves, Conhecendo a nós mesmos, if we had been there when God created man, se nós estivéssemos lá quando Deus criou o and homem we had been given e responsibilities, nos fosse dado responsabilidades, how many days would you have worked without Well- stopping? quantos dias você teria trabalhado sem descansar? Knowing us, Conhecendo-nos, we would have never stopped. nós não teríamos parado, teria But trabalhado e trabalhado. out of God's knowing, Mas porque Deus nos because He conhece, knows us, Ele nos conhece, He sanctified a day. Ele santificou, separou um He dia. took a day Ele pegou um and dia He set it aside e Ele o separou for a special para um purpose. propósito especial. Now, we find out our Lord Jesus saying in the New Testament, Nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo no Novo Testamento: the Sabbath was made for man, o sábado foi feito por causa do not homem, man for the Sabbath. não o homem por causa do sábado. Now, we need to see Nós precisamos that ver this is a manifestation of God's love. que isso é uma manifestação do amor de But Deus. notice the language the Bible uses. Mas veja a linguagem que a Bíblia usa. God sanctified the seventh. Deus santificou o dia He set 7. it aside. Ele separou esse dia. Then let's look in Exodus chapter 29. Então, em Êxodo, o próximo livro, capítulo 29. Now let's remind ourselves, Agora, nos we're lembremos, trying to get a fuller picture nós estamos tentando pegar o quadro todo aqui, of the word sanctify. desta palavra santificação, tentarmos entender essa palavra. So, Exodus chapter 29, Êxodo- chapter 29, Êxodo 29, verse 43. versículo 43. And I will meet there with the sons of Israel, and it shall be consecrated to my glory. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Sanctificados? Yes. Muito bom. Consecrated in Because in your... English it's Oh, yeah. consecrate. Na tradução inglesa, consagrados. So Na you nossa, see- santificado. The same, Sorry. it's okay. The same word that was used in Genesis 2 Então, a mesma palavra usada em Gênesis to 2 talk about the Sabbath day para falar do dia de sábado, is now being used agora ela está sendo usada to describe God's attitude toward the tabernacle. para descrever a atitude de Deus para com o tabernáculo. And so, what were they to do with this? E o que eles fariam com isso? And it shall be consecrated or sanctified to my glory. Então dizia: por minha glória sejam santificados. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if we remember, se nós nos this lembrarmos tabernacle daquele was tabernáculo, made out of material that came from this earth. ele foi feito usando material que veio dessa terra. Now, you remember that God gave Moses very great, careful instructions Mas você se lembra que foi dado a Moisés por Deus instruções muito precisas as to the material, quanto ao material, as to how the measurements, com relação às medidas, everything about the tabernacle. tudo acerca do tabernáculo. The pattern was shown to Moses when he went up onto the O mountain. modelo havia sido mostrado a Moisés quando ele estava no monte. Now, the Lord Agora, is saying, o Senhor diz: it shall be sanctified to my glory. por minha glória sejam santificados. Now, if we will remember, Se nós nos lembrarmos, when Moses put everything together, quando Moisés colocou todas as coisas all the juntas, furniture was in place, todos os móveis everything estavam no else seu was devido lugar, established according to the design God gave to tudo Moses. mais foi estabelecido de acordo com o modelo que Deus tinha dado.
And you remember what happened? Você se lembra o que aconteceu? What happened? O que aconteceu? Shekinah. A Shekinah. 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 Okay? What? A glória de Deus. The glory of God A glória de came Deus. down on that little tent. Ela desceu ali dentro daquela Of all pequena the tenda, places on the face of the earth, com todas aquelas coisas ali que estavam ali God naquela tenda. found a place Em todo lugar na terra, Deus that he achou um could lugar come and deposit his glory. onde ele podia vir e depositar ali a sua glória. Now, that has reference to his presence, Agora, isso faz referência à sua presença, but it also has reference to what satisfies his heart. mas também faz referência àquilo que satisfaz o coração dele. What has been in God's heart O que tem estado no coração de is to have a Deus people é ter um povo who provide him a place of dwelling. que provê para ele um lugar de habitação. Now, where was this tabernacle located in the midst of the children of Israel? Agora, com relação ao povo de Israel, onde é que esse tabernáculo estava? Where? Onde? Right in Central. Ele estava exatamente Right in the no centro And da all the nação. tents of the children of Israel was around this E tabernacle. as tendas das 12 tribos de Israel estavam ao redor do And tabernáculo. so God was pleased. Então Deus se agradou. He was satisfied Deus se to satisfez come and manifest his presence. e veio e manifestou a sua presença ali. But this tabernacle Mas este tabernáculo, was sanctified ele foi santificado for his glory. para a sua glória. Let's go to Jeremiah, Vamos abrir Jeremias. chapter 1. Jeremias capítulo 1. The Lord is speaking to Jeremiah. Aqui o Senhor está falando a Jeremias. Begin in verse 4, Chapter 1, verse 4. 4 and 5. Jeremias capítulo 1, 4 e 5. Go ahead. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Do you see the word? Você viu a palavra novamente aqui? I consecrated you. Eu te consagrei. The same word, É a mesma palavra. translated a little differently. Ela here. foi traduzida como consagrei aqui. But God sanctified Jeremiah. Mas Deus santificou Jeremias. Okay? He said, he's mine. Ele disse: I Ele é have, meu. I have a work for him to do. Eu tenho uma obra para Jeremias fazer. And so I consecrate him. Então- I make him mine. Então eu tornei Jeremias meu, eu o consagrei, eu o So, santifiquei. This is another aspect of this matter of Esse é sanctification. um outro aspecto dessa questão da santificação. Now let's go to the New Testament. Agora vamos para o Novo Testamento. The Gospel of John. Evangelho de João. Chapter 17. Evangelho de João 17. You know, John 17 records for us João 17 registra para nós what is called the high priestly prayer of our Lord Jesus. o que é chamado de a oração sacerdotal de Cristo. So let's just Jesus. look at verses 17 and 19. Então vamos ver os versículos 17, 17 e 19. John 17, 17 and 17, 19. Vamos abrir em João 17, do 17 ao 19. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Verse 19. Agora só o 19, irmãos. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. So you notice Então você vê aqui, the Lord uses this word sanctify or sanctified. o Senhor está usando a mesma palavra, santificar, Three santificado, 3 vezes. Verse 17, Versículo 17. sanctify them in truth. Santifica-os na Thy verdade. word is truth. A tua palavra é a verdade. Verse 19. Versículo 19. For their sake I sanctify myself, E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, that they also may be sanctified in truth. para que eles também sejam santificados na verdade. Now, what did it mean for the Lord to say, I sanctify myself? O que significa o Senhor quando Ele fala, eu me santifico a mim mesmo? I take my life Eu tomo a minha vida and I present it fully to Him, e eu a apresento plenamente a Ti, that He can have the freedom para que Ele possa ter a to liberdade work in me any way He desires. de operar em mim tudo o que Ele deseja.
So he sanctified himself. Então o Senhor Jesus se He gave santificou. himself completely. Ele se deu ao Pai completamente. And then the Lord prayed E aí o Senhor orou that they would be sanctified. para que eles também fossem santificados. Sanctified in truth. Santificados na verdade. And then in verse E 19, aí no 19, that versículo they 19. also themselves may be sanctified. Para que eles também sejam santificados. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this includes isso inclui this matter of God having total freedom essa questão do Senhor ter total in liberdade your life and in my life na sua vida e na minha to finish the great work he began. para terminar a grande obra que ele When começou. he put his own life, Quando ele coloca a sua própria vida, the life of Christ, a vida de the Cristo, life of the Holy Spirit, a vida do Espírito deep Santo, inside of no us, profundo do nosso this ser, was a great, great beginning. este é um grande, grande princípio, And his início. desire is it would be concluded E o desejo dele é que isso seja by concluído you and I being fully conformed to the image of the Lord Jesus Christ. por você e eu sermos plenamente conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. But in order for that to be accomplished, Mas a fim de que isso seja feito, what is required of o us? que requer de nós? We need to sanctify ourselves. Nós precisamos nos santificar. Didn't God have total freedom Deus tem total to liberdade work in the life of his son? de trabalhar. Deus teve total liberdade de operar na vida do filho dele. You remember what he said? Você lembra o que ele disse? I only say Eu apenas falo what I hear my father saying, o que eu ouço meu pai falar. and I only do E eu apenas faço what I see my father doing. o que eu vejo meu pai fazer. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is the life we have been called to. é essa vida para a qual nós fomos chamados. This is the kind of work God wants to do in É us. esse tipo de obra que Deus quer fazer em So nós. that in a natural, spontaneous way, De tal forma que de uma maneira natural e the espontânea, life of Christ that is in us a vida de Cristo que está dentro de will be nós built into character, será construída em and caráter, that this life will be manifested. e aí essa vida será manifestada. Maybe at a later time we can look at some verses in 2 Corinthians 4. Talvez mais tarde veremos alguns versículos em 1 Coríntios 4. We have this treasure in earthen vessels. Nós temos um tesouro em vaso de barro. What is this Que treasure? tesouro é esse? What is this treasure? Que tesouro é esse? The life of A Jesus. vida de Jesus. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do you see então você vê that this issue of sanctification, que essa questão de we have a santificação, responsibility. nela nós temos uma responsabilidade. God doesn't just force it on us. Deus não apenas nos força, We need to say amen to it nós precisamos dizer amém a isto and let the Holy Spirit help e us permitir que o Espírito Santo nos in ajude, cooperating in this wonderful work that God is doing. cooperando nesse processo do fazer de Deus em Now let's nós. look in 1 Corinthians Vamos abrir em 1 Coríntios, chapter 1. capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Let's just read verse 2. Vamos ler apenas o versículo 2. 1 Coríntios 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. You notice the word sanctified Viu a palavra santificado aqui de novo? and the word saint, E, a- santos. e aí também você viu a palavra santos. Do you understand these come from the same root? Você viu que santo, santificado vem de uma mesma raiz? So, first of all, Em primeiro lugar, it says to those who have been sanctified. diz àqueles que têm sido santificados. Now, do we think that Paul is talking and saying that the work has been finished? Agora, pensamos nós que Paulo está dizendo aqui que a obra já foi concluída, acabou? Well, that certainly wasn't true in the church in Corinth. Certamente isso não era verdade na igreja em Corinto. Of all the churches, this one had more problems than any other church. De todas as igrejas, os problemas maiores estavam lá em Corinto. So the work had not been finished. Então a obra não So podia ter sido what is Paul terminada. talking about? You have been sanctified Então, in o Christ. que Paulo está falando aqui aos santificados em Cristo Jesus? God has laid hold of your life. Deus então tomou a vida deles. You become His. E eles se tornaram dele. And He's begun this great E work. Deus começou neles essa grande obra. But it isn't finished. Mas não acabou aí. Now, Ele notice diz- also, Veja aí também o que ele diz. saints by calling. Chamados, my translation, called to be saints. Called to be saints. Chamados para ser santos.
I should have began our time tonight Nós deveríamos ter começado o nosso tempo by nessa noite asking a very simple question. fazendo uma pergunta muito simples. How many saints are here tonight? Quantos santos estão aqui nessa noite? Huh? Hã? A few. Não, tem pouco santo aqui. Are you Hoje. a believer in the Lord Jesus? Você é um crente no Senhor Jesus? Then you are a saint. Então você é um santo. God has chosen you and set you apart from everybody else. Deus te escolheu e te separou de tudo mais. But we have this idea, in order to be a saint, Mas nós temos essa ideia, a fim there's de a ser um whole santo, list of qualifications. tem toda uma lista de You have to qualificações. perform miracles, Nós temos que all these fazer different milagres, aquilo e aquilo outro. things. But what does Paul say? Mas o que Paulo diz? You were called to be a saint. Vocês são chamados para serem So santos. being called is part of this sanctification. Sermos chamados é parte do processo de So we santificação. if we ever get back to 1 Thessalonians, Se nós voltarmos em 1 faithful is Tessalonicenses he who called you. 24, versículo 24 diz: fiel é o que vos chama. Called you for what? Chama para quê? To be sanctified. Te chama para ser santificado. A saint is simply someone who fully belongs to the Lord. Santo é alguém que plenamente pertence ao Senhor. Maybe I need to change that a little bit. Talvez eu precise mudar isso um pouquinho. Because those brothers and sisters in Corinth Porque aqueles irmãos e irmãs em Corinto, needed a lot of work in their lives. eles precisavam de uma obra muito grande na vida But deles. notice what Paul, how he calls them. Mas veja como Paulo diz: Saints by calling. chamados They para were serem already santos. saints. Eles já eram santos. Huh? Yes, Sim, they were already saints. eles já eram santos. In the sense that God had put his hand upon them. No sentido de que Deus pôs sobre eles a They sua mão. belonged to him. Eles pertenciam a He Deus wanted to continue his work. e Deus queria continuar neles a sua So the obra. next time someone asks you, how many saints are you a saint? Então a próxima vez que alguém te perguntar: você é um santo? Are you going to say, I'm a saint? Você fala: não, eu sou. You can even wear a little button that says, I am a saint. Você pode usar até como é que chama aqui, um botão escrito: eu sou um santo. Because you see, Learn. we have a negative idea Nós temos ideias negativas about this matter of being a saint. acerca dessa questão de A ser um holy santo. one of God. É um santo de Deus. Now it means more than just being called by God. Agora, significa mais do que apenas ser chamado It por includes Deus. being consecrated to Him. Inclui nisto uma consagração a It Ele. includes the freedom for the Holy Spirit to work in us. Inclui a liberdade para o Espírito Santo operar em nós. To finish this work. Para terminar em nós essa obra To que começou. conform us to the image Para of nos our Lord conformar à Jesus. imagem do Senhor Jesus. I don't have to say tonight Eu não preciso dizer essa noite that all of us have come to the end of our goal, the end of the job. The job is not finished yet. eu não posso dizer que o trabalho em nós já acabou. Hã? Já completou, está completo. It's not finished. Não acabou ainda em But nós, that irmãos. doesn't in any way Mas isso de nenhuma maneira interfere interfere with God's estimation of you. na estimação que Deus tem What does de he call você. you? O que ele te chama? A saint. Ele te chama de santo. One of his called ones. Ele te chama One in de whom he's santo. beginning to have the freedom to work. Ele te chama daquele que ele começou essa boa obra e irá terminar em você. Now let's look in Romans, back in Romans chapter 6, Vamos ver em Romanos capítulo 6, verse 19. versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. The result? O resultado? The result? O resultado, Sanctification. santificação. But what was required? Mas What was Paul encouraging them to do? Mas o que Paulo encoraja os romanos a fazerem? That the members of their body Para que os membros do corpo had been deles, used in an unrighteous way. que estavam sendo usados de uma maneira injusta, Now he's asking them to do what? agora Paulo os pede para fazer Take o the quê? members of their body Tomem os membros do and seu present corpo them to God e apresentem a Deus, so that the righteousness of God could be manifested to them. para que a justiça de Deus possa ser manifestada através dos seus membros. And the result? E o resultado é Sanctification. santificação. Look at verse 22. Veja o versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, there is a responsibility há sim uma responsabilidade that God
expects from us. que Deus espera da nossa parte. But I have good news for Mas eu us. tenho boas notícias para nós. He sent someone to help us. Ele já enviou alguém para nos ajudar. Let's look in 1 Peter. Vamos ver em 1 Pedro. 1 Peter 1 Pedro. chapter 2. Prime- Chapter 1. 1 Pedro, capítulo 1. Now listen carefully to what Peter says. Ouçamos com cuidado o Verse que 2 Pedro diz aqui. of 1 Peter chapter 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. So, according to the foreknowledge of God. De acordo, segundo a presciência de Deus. This is something to think about, to meditate on. Isso é algo para nós meditarmos, irmãos. What do we mean by the foreknowledge of God? O que significa presciência de Deus? Do you think your becoming one of his children was a surprise to him? Você acha que quando você se tornou um filho dele, foi uma surpresa para ele? Hã? Not at all. Não. He started the whole process. Foi ele que começou todo o processo. He foreknew you Ele de antemão, ele te long conheceu. before you even thought about him. Mesmo muito tempo antes de você pensar nele. He had his eye on you. Ele tinha os olhos dele sobre And você. he set in motion what was necessary. Então, ele começou To aquilo bring que era us to a necessário place para nos trazer a um where we had a lugar choice. onde nós tivemos que escolher. To believe in his son or not to believe. Crermos no Filho dele ou não crermos. By his grace, Mas pela sua by the graça, help of the Holy pela ajuda Spirit, do Espírito Santo, we made that decision. nós tomamos a And this decisão de wonderful crer. work E essa obra being maravilhosa conformed to the image of the Lord de sermos Jesus conformados à imagem do Senhor Jesus, began. ela começou. But notice, Mas veja, the sanctifying work of the Holy Spirit. em santificação do Espírito. Don't have to do it yourself. Você não tem que fazer por você mesmo. Now, he needs your permission Ele precisa da sua permissão. and he needs your faithful Ele cooperation. precisa da sua fidelidade em cooperar com ele. But this is one of the important reasons Mas essa é uma das razões principais e That God the importantes Father que Deus o Pai and God the Holy Spirit, E de- God the Son, e Deus o Filho sent the blessed Holy Spirit. enviaram o bendito Espírito Santo. Where is he now? Onde o Espírito Santo está Where agora? is he, brothers and Onde ele sisters? está, irmãos? If you're a believer in the Lord Se Jesus, você é um crente no Senhor Jesus, Where is he? onde ele está? The Lord Jesus. No, the Holy Spirit. Onde o Espírito Santo está agora? Onde? where is he? Onde? According to John 14, De 17, acordo com João 14, 17. he shall be with you Ele estará convosco and e em vós, in you. dentro. What's he wanting to do? O que ele quer fazer? What's his main work in our Qual life? que é a principal obra dele em nossas Making us have vidas? lots of joy, É nos fazer felizes nessa always vida? getting us out of problems. É nos ajudar a resolver os Our brothers, problemas? sometimes he designs problems. Irmãos, algumas vezes ele desenha para nós os problemas. For what reason? Por qual razão? To sanctify us. Para nos santificar. Yes. Sim. Oh, brothers and Ó sisters. irmãos e He irmãs, knows us perfectly. ele nos conhece He knows perfeitamente. everything in us that is like Jesus. Ele sabe tudo que há em nós que And se he parece com knows Jesus. everything E ele sabe tudo também that is not like Jesus. que não se parece nada com Jesus. Hã? And what is he determined to do? E o que ele está determinado a fazer? To take that part that's not like Jesus, Tomar aquelas coisas que não são como Jesus, get rid of it, removê-las and build Christ into that area of our e life. construir naquelas áreas de nossa vida Cristo. Hallelujah, brothers and sisters. Aleluia, irmãos. This is the sanctifying work of the blessed Holy Spirit. Essa é a obra de santificação do Espírito So I Santo. plead with you, Então eu apelo a você. come to understand who the Holy Spirit is. Entenda quem o Espírito Santo Be é. careful how you think about him. Seja cuidadoso como você pensa dele, How about your attitude about com him? relação à sua atitude para com Some of ele. us have been filled with negative things about the Holy Spirit. Alguns de nós estamos cheios com atitudes negativas acerca do Espírito Why don't you Santo. tell the blessed Holy Spirit? Diga ao Espírito I Santo: want to know the truth about you. eu quero conhecer a verdade acerca de ti. Sanctify my thinking Santifica meu in this pensamento issue nesta of questão knowing who you really are. de conhecer quem tu realmente Because és. he's had some bad publicity. Porque ele tem tido uma má propaganda. The propaganda has been bad. Uma propaganda sobre ele tem sido feita erradamente. Sometimes we're even warned, don't try to have a relationship with the Holy E Spirit. algumas vezes as pessoas nos advertem: não tenta chegar perto do Espírito It's Santo. dangerous. É perigoso. Not so, my Não, brothers. não é assim, irmãos.
So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is why the Holy Spirit has been sent. é para isso que o Espírito Santo foi enviado, To get inside of us, para estar dentro de nós, put the life inside of us, colocar a vida do Senhor And dentro de then- nós, taking the situations e in our life então tomar as situações em nossa vida and working in those e circumstances trabalhar naquelas circunstâncias To do what? para fazer o quê? to produce the Lord Jesus Christ. Produzir o Senhor Jesus Cristo dentro de nós. Now, probably, Provavelmente, those of you here tonight who are married aqueles que estão aqui nessa noite são have casados, probably at some point in your married life, provavelmente num ponto do seu casamento, you have said, você já disse not assim, with your mouth, but at least inside, talvez não com a sua boca, mas lá dentro você falou assim, I made a big mistake. cometi um erro muito I grande. married the wrong person. Casei com a pessoa errada. Huh? Hã? You don't raise your hand. Não precisa Okay? levantar sua mão. But we believe this. Mas nós acreditamos nisso. But let's suppose Mas vamos supor that we tried to understand what the Lord wanted for us. que nós estamos tentando entender o que o Senhor quer para nós. And we married the person we believed He wanted us to marry. E casamos com a pessoa que entendemos que era a pessoa que Ele queria que nos Then what's casássemos. happening? O que aconteceu? When we come to a difficult place in E a aí o que relationship, acontece quando vem as dificuldades no nosso and relacionamento said, com "Oh, ela? now I made a mistake. Aí a gente fala, agora eu cometi um erro. I need to change this whole thing." Eu preciso mudar isso aqui. Eu errei. Oh, let me say this to you. Deixa eu te falar uma coisa. I've been married of a total of 38 and 14, 52 years. 52 years. Ele tem estado casado por 52 anos. Only the Lord knows. Só o Senhor But sabe. it is my impression Mas a minha impressão é that much of the work the Lord has been free to do in me, que muito da obra que o Senhor queria fazer em mim, He's done because of relationships between husbands and wives. Ele tem feito por causa desse relacionamento de marido e esposa. Because here's the facts. Porque aqui está o fato. If you're married, Se você se you casou have an open relationship. e no casamento você tem um relacionamento aberto, You see things about each other você vê nela e ela vê em that você nobody else ever gets to see. coisas que ninguém mais vê. Huh? Hã? Não é? And sometimes they are irritating things. E algumas vezes são coisas que irritam um ao outro. They weren't there in the beginning. They weren't there. They were not there. No início, o amor é cego, irmãos. No início elas não estavam lá. Você não via. But Brother Christian Chen tells a good story. O irmão Christian Shane nos contou uma história muito boa acerca disso. He tells a story about him and his wife. Ele contou a história que uma vez They ele were e a wanting to esposa, move to New York City, eles se mudaram para Nova and York they were looking for an e apartment. estavam procurando um apartamento. They looked at a number of apartments. Olharam vários apartamentos. None of them were Nenhum what they deles era o que eles buscavam. So they walked into this one apartment. Um dia eles entraram no apartamento. When they opened the door and walked in, Quando eles abriram, immediately, a imediatamente, beautiful purple carpet. eles viram aqui no chão um carpete So púrpura muito bonito. they looked at the rest of the house. Eles olharam o resto, apartment. eles olharam todos os cômodos do But in apartamento. their minds, they never forgot the purple carpet. Mas na mente deles, o carpete, o tapete púrpura estava lá o tempo todo. So they went to the person and said, "Okay, we are interested in renting your apartment." Então eles foram naquela pessoa ali, responsável pelo apartamento, e falaram, vamos alugá-lo. You know what the problem was? Sabe qual foi o problema? There was no bathroom inside. Descobriram mais tarde que não tinha banheiro dentro do apartamento. It was outside in the O hall. banheiro ficava do lado de fora do But they apartamento. focusing on the Mas o carpet, foco deles estava no and tapete. they were totally blind E estavam totalmente that there cegos, was no bathroom. que não tinha banheiro dentro. Do you think maybe this is what happens in the lives of some of us who get married? Talvez é isso que aconteceu conosco, alguns de nós que nos casamos. Huh? The Lord doesn't. O attorney. The Lord doesn't forget. O Senhor não se esquece, Matter of fact, He takes this relationship mas Ele toma esses and relacionamentos He does a work e Ele faz neles uma obra. that it's, I don't know, in my estimation, Na minha estimativa, I irmãos, can't imagine of another situation eu não posso imaginar uma outra situação that would expose things about ourselves onde expõe coisas acerca de nós mesmos outside of this relationship. que não seja num relacionamento conjugal. So what does the Holy Spirit want to do? O que o Espírito Santo quer fazer? Expose more and more. Expor mais e mais. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, love is blind. o amor é cego.
And we love ourselves E so nós much. nos amamos tanto. We refuse to see Recusamos the ver things in us that are not like the Lord as Jesus. coisas em nós que não se parecem com o Senhor But Jesus. hallelujah, Mas the aleluia. Holy Spirit never gives O up. Espírito Santo nunca He desiste. continues to work Continua a trabalhar. because we have been predestined. Porque fomos predestinados. He can't give up Ele não pode because our desistir. Father declared He needs to be conformed to the image of the Lord Jesus. Porque o Pai declarou que nós precisamos ser conformados à imagem do Senhor Jesus. Let's look at one other example. E vamos ver mais um exemplo. Chapter 3 of 1 Peter. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. 1 Peter 3. 1 Pedro 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Now, whose responsibility is it to do this? Agora, de quem que é a responsabilidade de fazer isso aqui? The Holy Spirit? De santificar a Cristo? É do Espírito Santo? He's going to do His work. Ele vai fazer a parte dele, a But obra dele. Who has to do this work? Mas quem tem que cumprir isso aqui? Santificai a Cristo. Who's Peter saying, now you're responsible to do this? Quem que Pedro está falando? Ó, você que é responsável aqui de santificar a Cristo. Me. Sou eu. Need to take the grace, Eu preciso tomar a graça. And do what? E fazer o quê? sanctify Santificar the Lord Jesus Christ o Senhor Jesus as Cristo Lord in your heart. como Senhor em nosso coração. You know you can't do that for me. Você não pode fazer isso por mim. And I can't do it for you. E eu não posso fazer por You are você. the only one Você é o who único can fulfill this que pode responsibility. cumprir essa responsabilidade. Even the aqui. Holy Spirit Mesmo o Espírito will Santo not do it. não fará. He will give you the grace. Ele te dará a He will graça, give you the understanding. entendimento, He will give you the ele te encouragement. dará um But encorajamento. it has to come out of your Mas mouth. tem que sair da sua boca. You remember Romans 10:10? Você lembra de Romanos 10:10? If you believe in your heart Se creres no teu coração and confess with your e mouth, confessar com a tua boca que Jesus El Señor. é o Senhor. Only you can do that. Só você pode fazer. But my little bit of understanding, Mas o brothers and meu, sisters, irmãos, is meu this. pequeno entendimento é When este. we sanctify, Quando when we santificamos, tell the Lord quando Jesus, dizemos ao Senhor Jesus, you are Lord in my heart. Tu és Senhor do meu This is the coração. center of my life. Isso é o This centro is da the minha places vida. where the decisions are made. É o lugar onde as decisões são And I want you tomadas. to be E Lord. eu quero que o Senhor seja Senhor lá. When we make that declaration, Quando fazemos essa declaração, the Holy Spirit o Espírito Santo takes this as an absolute freedom toma isso como uma liberdade to invade absoluta our lives para invadir and nossas do vidas whatever is e necessary fazer o que for necessário for us to be fully sanctified. para nós sermos plenamente santificados. Oh, brothers and sisters, Ó, irmãos e irmãs, no substitute não tem substituto for this issue para of esta making it clear questão who is soberano in your heart. de deixar claro quem é soberano na sua vida. Who has been the soberano? Quem tem sido soberano na sua vida? Who? Quem? Quem tem sido? Me. Geralmente somos nós. You need to put him off the throne Precisamos jogar isso fora and declare Jesus e dizermos, Senhor the Jesus, soberano. Senhor, Tu és soberano. Not just Senor. Não apenas Senhor, Please forgive me. por favor, me perdoe. Because to me the word Senor is not strong enough. Para mim, essa palavra, como foi traduzida no português, Senhor, ela não tem a força suficiente nela. You can even say Senor Ernie, yes? Eu posso chamar ele de Senhor Ernie. Hã? Esse aqui é o seu Ernie. Yes? Senhor Ernie, não é? Okay? To say Senor Ernie? Posso falar, esse aqui é o Senhor Ernie. And you're going to call Jesus by the same name you call me? E aí viramos para Jesus e o chamamos de Senhor Jesus. É a mesma palavra. Just so we understand. Isso é só para a gente entender. He's in a totally different category. Ele está numa categoria He is totalmente the diferente. soberano of the Ele é o universe. soberano do universo. And we're now saying, E agora nós dizemos you are soberano in my heart. que Tu és soberano no meu I want coração. you to be in control of everything that happens in my Eu life. quero que o Senhor esteja em controle de tudo que me And acontece. when the Holy Spirit hears that E quando o declaration, Espírito Santo ouve essa declaração, he invades. ele nos invade por He takes it completo. as a freedom to work, Ele então encontra em nós essa liberdade para operar accomplish God's work in e our cumprir em nós a vontade de Deus. lives. Now, who is the sanctifier? Quem que é o Well, santificador? let's go back to 1 Thessalonians. Vamos voltar para 1 Tessalonicenses We've capítulo already 5. seen that the blessed Holy Spirit does the sanctifying work. Já vimos que é incumbência do bendito Espírito Santo essa obra de santificação.
Verse 23. 1 Tessalonicenses 5:23. Now may the God of peace himself sanctify you entirely. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Verse 24. 24. Faithful is he who calls you, and he also will bring it to pass. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. So who does this sanctifying work? Quem faz essa obra de santificação? How does Paul identify him? Como é que Paulo o identifica? Hã? If you were to ask me, Se você me perguntasse, Paul should have used the word the God of all power. se você me perguntasse, Ernie, que palavras você usaria aqui? Eu diria, eu acho que Paulo deveria dizer o mesmo Deus de poder e não de paz. See, I don't know, maybe it's not true with you, Talvez você não pense assim, but I see the impossibility mas eu vejo a of impossibilidade me ever being able to make myself like Jesus. para que eu possa, de alguma maneira, me tornar como o Senhor Jesus é. And whoever's going to do this work E quem vai fazer essa obra has to have tem que ter almighty power. todo o poder, ele tem que ser He alguém has to have a poderoso. power that human beings do not have. Ele tem que ter um poder que os seres humanos não têm. And so who is he? Então quem é ele? How does Paul identify him? Como é que Paulo identifica o May Senhor the God aqui? of peace. O mesmo Deus da paz. Por quê? Não de poder. Por quê? Why? Por quê? Ele diz Why de the paz. God of peace? Por que o Deus da paz? Because, dear brothers and sisters, Porque, queridos irmãos e my irmãs, understanding meu is entendimento é, God is preparing us, Deus está nos first preparando, of all, to be able to fully live in His kingdom. em primeiro lugar, para nós vivermos no reino dele plenamente. You know there's a time coming, Você sabe que o tempo está chegando. and it may be a lot closer than we think, E talvez está mais próximo do que imaginamos. when the whole universe Quando todo o universo is going to be governed by the rulership of God, God's government. estará debaixo do governo de Deus. Are you ready? Você está pronto? Are you ready? Você já está pronto, irmão? I think a work has to be done Eu creio que tem uma obra para ser feita before we can fully enjoy and antes fully live in antes de plenamente nos alegrarmos e vivermos na plenitude and be dessas coisas. responsible in that kingdom. E naquele reino sermos responsáveis. You remember in Romans 14, Lembre em Romanos 14. Paul says the kingdom of God Paulo diz, o reino de is Deus not eating and drinking, não é comida nem bebida, but mas righteousness, justiça, peace, paz and joy e alegria in the Holy Spirit. no Espírito Santo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when God has been able to recover quando Deus for capaz de all that is restaurar contrary to His character tudo que é contrário ao seu and caráter fully restore e plenamente His restaurar place in His universe, o seu lugar neste universo, then God will be at rest então Deus descansará and there will be perfect peace. e haverá uma perfeita paz. Now, where is the problem as far as Paul is concerned? Agora, onde está o problema, de acordo com How Paulo? about us? E nós? What does the God of peace want to do in O us? que um Deus de paz tem que fazer em nós? He wants to sanctify Ele us tem que nos entirely. santificar em tudo. And you notice that in this sentence, E nessa declaração aqui, Paul says, may our spirit, Paulo diz, nosso espírito, our soul, nossa alma and our e body nosso corpo be preserved complete, serem preservados íntegros without blame, e at the irrepreensíveis coming of our Lord Jesus. na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Now, what's going to happen when the Lord Jesus O que returns? acontecerá quando o Senhor Jesus Now, let's voltar? not get overly concerned about all the details. Não vamos, okay? primariamente, nos preocuparmos com todos os detalhes ali da vinda But dele. if the Prince of Peace Mas se o príncipe da is paz, sitting in a position of absolute authority, se ele for colocado num lugar de absoluta then autoridade, what's he going to do? o que o príncipe da paz fará? He's going to produce peace. Ele produzirá paz. But he also wants to do it in you and me. Mas também ele quer produzi-la em você e em mim. He has to produce this peace of God in me. Ele quer produzir essa paz de Deus em mim e em Não. você. We are given peace, Agora, nos é dada a paz. and we can find peace. Nós podemos encontrar a But paz. here Paul seems to be talking about something else. Mas aqui me parece que Paulo está falando de algo The mais. God of peace O mesmo Deus doing de the paz work in us. opere em nós. Now, what happened when Adam ate of the tree of knowledge? O que of good and evil? aconteceu quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e When do he mal? disobeyed what Quando his ele father, his desobedeceu God had told him to o do. que Deus tinha mandado ele fazer. What happened? O que aconteceu com ele? Can we put it this way? Poderíamos colocar Things assim. got turned upside down. As coisas viraram de cabeça para baixo.
Man became flesh. O homem se tornou What carnal. does it mean, man became O flesh? que significa o He homem already ser had a carnal? human body. Já estava num corpo humano? How did he become flesh? Como é que ele se tornou carne? Because things got turned upside down. Porque as coisas viraram de cabeça para And things baixo began to function in a way God had not e designed man começaram to a function. funcionar de uma maneira contrária ao que Deus planejou. My understanding Meu is entendimento the é, body and the soul o corpo e a alma, joined in a conspiracy eles se juntaram em against conspiração the spirit. contra o espírito. And who won the battle? E quem Who won the e battle? quem venceu a batalha? The soul and the flesh. O corpo e a alma, a carne e a alma. It's been our boss. A alma tem sido o nosso Não. chefe. There's no way Não há the nenhuma God maneira of peace can be satisfied de um Deus de paz ser satisfeito if our flesh is Se- still. se nossa boss. carne ainda é o chefe, está no controle. Who needs to be the boss? Quem precisa ser o chefe? Who's come to live inside of us? Who Quem should que be the veio boss? habitar em nós que precisa ser o chefe? The blessed Holy O Spirit. bendito Espírito The Santo. Spirit of Christ. O Espírito de The Cristo. Spirit of Jesus. O Espírito de The Jesus. Spirit of God. O Espírito de The Deus. Holy Spirit O Espírito Santo has come to live inside of us. veio habitar dentro de nós. And what does he want to E do? o que ele quer fazer? He wants to govern our Ele lives quer governar nossa vida according to the will of God. de acordo com a vontade de Deus. But things have gotten turned upside down. Mas as coisas viraram de cabeça para baixo. What is God in the process of doing? E o que Deus está no processo fazendo agora, Sanctifying us. Ele está nos santificando, Doing a work inside of us fazendo uma obra dentro de nós, to where there's harmony and peace and cooperation. onde haja cooperação, paz e harmonia. He begins in the deepest part of our being, E Ele começa no profundo do nosso ser, in our spirit. no nosso espírito. And what does he put in our spirit? E o que Ele coloca dentro do nosso espírito? What's he put there, brothers and sisters? Irmãos, o que Ele It's coloca important you dentro do know. nosso espírito? É importante sabermos What's he put there? o que Ele coloca no nosso espírito. His life, A vida dele mesmo. his own divine, eternal life. A sua própria divina Puts it vida. inside of us. Ele a coloca dentro de nós. And what does he expect this life to do? E o que Ele espera que essa vida dele faça To em nós? grow, Cresça, to strengthen us in our inner man, nos fortaleça no nosso homem interior. and strengthen our spirit in such a way E nos fortaleça no nosso espírito de that tal it maneira becomes the boss again. que o espírito se torne o chefe novamente. And from there, E de lá, the soul finds its place of function, a alma vai encontrar o seu lugar de funcionamento. and then also the body. E também o nosso corpo. But brothers and sisters, Mas, you just irmãos, be very honest with yourself. Sejamos honestos How conosco many mesmos. decisions do we make Quantas decisões tomamos that are dictated to us by our body, que são our ditadas feelings, por our nós, mind, pelos nossos sentimentos, corpo, and did not have their origin emoções e não tem a sua origem in the life of God that's in us? na vida de Deus que está dentro de nós? So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is the great work of sanctification. essa é uma grande obra, essa de His santificação. peace. A sua He wants paz. His peace as the God of peace Ele quer que a sua paz, Ele como He um Deus wants de His paz, peace Ele quer que a paz to be a dele reality inside of seja us. uma realidade dentro de nós. And the only way that's E a única possible maneira que isso é is if possível our human spirit is restored to its place é se o nosso espírito humano for restaurado ao seu lugar, of being the master. sendo o mestre. And our soul recognizes it is to be a servant. E a nossa alma reconheça o seu lugar de serva. And our bodies are to be a slave. E o nosso corpo o seu lugar de escravo. This is not an easy lesson for us to E learn. isso não é uma lição fácil para But aprendermos. it seems to me Mas me parece, this is a great work of sanctification. essa é uma grande obra, essa de santificação. So it is restoring Sim, está sendo restaurado. the spirit to its rightful place, O espírito ao seu lugar correto. the soul to its right function, A alma à sua função correta. and the body to its proper place. E o corpo ao seu lugar devido. I remember one time talking with Romeo Bonelli, Eu lembro uma vez conversando com Romeu Bornelli. and he had a wonderful way of putting it. Romeu Bornelli teve uma maneira maravilhosa de exemplificar He said isso. the soul makes a good servant, Ele falou assim: a alma, ela é uma boa serva. but it's a horrible master. Oh, yeah. Ele disse: a alma é uma serva muito boa, mas é uma mestra terrível. Do we believe it? Nós cremos nisso. See, this has to change. E isso tem que mudar. We can
declare with our mouth that Jesus is Lord. Podemos declarar com a nossa boca que Jesus é o Senhor. But only when the Holy Spirit brings reality of His life Mas into apenas our quando o spirit. Espírito Santo traz a realidade da sua vida em nosso espírito And we learn to obey e aprendemos a what He obedecer is leading us to do. naquilo que Ele está nos guiando a And fazer, the soul becomes a servant. é aí então que a alma se It torna only uma learns to serva. respond, Ela vai aprender a responder, changing our thinking, mudando o nosso pensar, changing how our emotions control us, mudando a questão das nossas emoções nos controlarem not allowing our bodies to be our boss. e não permitindo que o nosso corpo seja o chefe. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it seems to me nos parece that we can do something que nós podemos fazer algo that will tell the Lord, que dirá ao Senhor: I want this work to be finished. It's already started, but I want you to finish it. nós podemos dizer ao Senhor: eu sei que o Senhor começou e eu quero que essa obra seja I want to terminada. give the Holy Spirit His freedom to work in E me. Senhor, quero dar ao Espírito Santo a liberdade de But operar em I mim. also believe Mas eu também creio that He wants to teach us que Ele quer nos ensinar how to fulfill our responsibilities. como cumprirmos as responsabilidades que são nossas. Now in closing, let's turn to Deuteronomy chapter 21. Por favor. Yes. Só um momento, irmãos. Exodus 21. Desculpa, é Êxodo 21. É o segundo livro da Bíblia, Êxodo 21. One to five. Yeah. Êxodo 21, do 1 ao 5. Wait a minute, let's see how Yes. far. Verse 6. Ok. Êxodo 21, versículos 1 até o 6. Vamos ler o 6 também. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. 5 and 6, verse 5 and 6. Yes, I read the 6 also. Do we understand Nós entendemos aqui, what's irmãos, happening here? o que acontecia aqui nessa época. The Hebrew people O povo hebreu, were permitted to have servants. a eles eram permitidos ter Slaves. escravos, servos, escravos. Sometimes they were bought. Algumas vezes eram escravos comprados, Sometimes the slave would sell himself. algumas vezes escravos que se tornavam escravos, But the commandment said mas o mandamento dizia, he's to be a slave for 7 years. ele iria ser um escravo por 7 6 anos. years. 6 anos, na verdade, ele serviria por 6 anos. And on the 7th year, No 7º ano, he's supposed to be set free. ele poderia sair forro, de graça. But Mas he had a choice he ele could make. tinha uma escolha que He podia could fazer. choose to take his freedom and go, Ele podia escolher tomar a sua liberdade e live ir his embora life the way he wanted to. e fazer o que ele quisesse, But he had another choice. mas ele tinha uma outra chance, uma outra escolha. That is to become a bondservant, Ele poderia se tornar um escravo de amor, a love slave. um escravo de amor. And so, if he decided, Se ele decidisse, I love my master, eu amo meu mestre and I don't want to go free, e eu não quero a minha liberdade, he would go to the elders of the city. ele iria aos anciãos da He cidade would say to the e elders, diria para eles: I love my master. eu amo meu I mestre, don't want to go free. eu não quero ter a minha I want to liberdade, serve him the eu, rest of my eu life. quero servir ao meu mestre pelo resto da minha Now, vida. the difference between a servant and a bondservant A diferença entre um escravo e um escravo de amor is that the servant has rights. é que o escravo, ele ainda tinha alguns direitos, The bondservant mas o escravo de amor, surrenders all his rights ele rendia ao mestre toda a sua vida, to his master toda a sua for the vida, rest of his life. pelo resto da sua vida. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I think this could be something that we could do. eu penso que isso é algo que poderíamos fazer. Now, we can't make these decisions for anybody other than ourselves. Não podemos tomar essa decisão uns pelos outros, But I wonder mas if this isn't the way eu fico pensando se for the isso não Lord seria a to maneira do a fuller work
para o Senhor fazer uma obra of plena sanctifying us. em nos santificar. And whatever that word means, Seja o que essa palavra we can significar, decide we belong to Him. nós podemos decidir, pertencemos a It's Ele. my choice. É a minha escolha. I can take my life Eu tomo a minha and I can vida. give it, because I love Him, I can E give it to Him porque completely eu amo tanto, eu dou a minha vida a Ele completamente. and turn all my freedom over to Him. E toda a liberdade que eu tinha até agora, All eu my dou para rights. Ele. Todos os meus direitos, I give them over to Him. eu os dou para Ele. But brothers and Mas sisters, irmãos e irmãs, we have the choice. nós temos a escolha. How about tonight? E essa noite? How about it? E essa noite? You want our God, the Você- one who loves you very much. Você quer que o nosso Deus, aquele que te ama You want Him tanto, to sanctify you totally. você quer que Ele te santifique plenamente em tudo? Then He needs to have the full right Então Ele tem que ter a total permissão da sua parte to work in our lives. para operar na sua e na minha vida. Many years ago, Muitos anos atrás, we were going through a wonderful experience in New York. nós estávamos passando por uma experiência maravilhosa em Nova York. Thousands and thousands of Roman Catholics were coming to know the Lord. Milhares e milhares de católicos estavam vindo a um conhecimento do Senhor Many other wonderful things were e happening. outras coisas maravilhosas acontecendo lá. And during all of E this, durante todo aquele processo, there was different songs that was created by different brothers and sisters. haviam diferentes hinos escritos por diferentes irmãos e irmãs. And there's one that keeps coming back to me. E tem um daquela época que continua de novo a vir ao meu coração. I'm not going to sing it for you, okay? Eu não vou I'm cantar just para going to give you the words. Não vou cantar para você não, só te dar as palavras. I want more of Jesus. Eu quero mais de Jesus. More and more and more. Mais e mais. I want more of Jesus Eu quero mais de than I've Jesus ever had before. do que tudo que eu já tive antes. I want more Eu quero mais of His great love, do seu grande amor, so rich, tão rico, so full, tão so pleno, free. e é de I graça, want more of é Jesus, grátis. Eu quero mais de Jesus so para I give Him all of que eu me. possa dar a Ele tudo de mim. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, is this a decision we would like to make in our hearts tonight? essa é uma decisão que você gostaria de tomar Now, no seu please coração don't essa feel any noite. pressure from anyone Mas other não than se the sinta blessed Holy pressionado Spirit. por ninguém. Não se sinta. But maybe we can, a simple way tonight, Mas talvez de uma maneira simples nessa noite, we can become bondservants nós to the Lord pudéssemos nos Jesus. tornar escravos de amor do Senhor Jesus. Now you're already free Você já from the tem, guilt of your sin. você já está livre da culpa dos seus pecados. Even though you were a slave, Mesmo que você era escravo you've been deles, set free. você foi liberto, But that's not the end. mas isso não é o fim. How about becoming a bondservant? E com relação a se tornar um escravo de amor dele, For those of you who want to, just simply stand where you are. para aqueles que querem isso, And by standing, say to the Lord, fique em pé aí onde Lord, você it's está my choice. e diga, Senhor, é a Because minha I love escolha, you. porque eu te amo, because I understand what it is that you porque want to do in my eu life, entendo o que o Senhor quer fazer na minha vida. I choose Eu escolho to give myself to you. entregar-me a As a Ti bondservant. como um escravo de amor. So those of you who want to, Aqueles que querem fazê-lo, fiquem em pé, por favor. do it and we will Vamos, pray. vamos orar. Lord Jesus, we want to say to you tonight, Senhor Jesus, queremos te dizer nessa noite, because you have first loved us, porque o Senhor nos amou primeiro. we now love you. Agora nós te amamos. Our love is far from what it ought to be. Nosso amor está tão aquém do que precisaria But out ser. of our love for you Mas por tonight, causa do nosso amor por ti nessa noite, for those of us who are standing, aqueles de nós que nos levantamos aqui, we want this to be our declaration queremos então fazer a ti nossa that we declaração. want to become your bondservant. Queremos nos tornar teus escravos de amor. We want you to have total freedom Queremos que o Senhor tenha total liberdade to work in every area of our para life, trabalhar em toda e qualquer área da to nossa take our vida, whole life tomar toda a nossa vida and sanctify it, e santificá-la, bring it under the control of our loving God. trazendo-a para dentro do controle do nosso Deus Continue amoroso, to do this work of conforming us to the image of the Lord Jesus. continuando a fazer essa obra de nos conformar à imagem de And Jesus. blessed Holy E Spirit, bendito Espírito Santo, you're living inside of us, tu vives dentro de nós and we want to give you total e freedom queremos dar a ti To total work in liberdade de operar em nós and to do what needs to be done. e fazer o que precisa ser feito. But tonight we say a loud amen Mas nessa noite dizemos um alto amém to the heart of our God, ao coração do nosso Deus, who wants to sanctify us que entirely. quer nos santificar em tudo. And so, Lord, whatever that word means, Senhor, o que seja que essa with palavra all of its signifique, different aspects, com todos os seus aspectos diferentes, Lord, we want this to become a reality Senhor, in our queremos que se lives. torne uma realidade em nossas vidas. So, by your blessed Holy Pelo Spirit, teu bendito Espírito Santo, continue this wonderful work continua essa obra
maravilhosa of conforming us to the image de nos conformar à imagem of our blessed Lord Jesus. do nosso bendito Senhor Jesus. And we ask it in His E name. nós pedimos isso no nome dele. Amen. Amém.